Dívida, quando o dinheiro deixa de servir você e passa a te dominar. Olá, eu sou Rafaela Cremones, especialista em finanças, e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que prende muitas pessoas financeiramente, emocionalmente e até espiritualmente: as dívidas. Talvez você esteja endividado agora, ou talvez já tenha até passado por isso, mas a verdade é que a dívida tem um poder muito grande de aprisionar a vida financeira. A Bíblia fala de uma forma muito clara sobre isso no livro de Provérbios. Está escrito: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Que forte é essa palavra. Ou seja, a dívida cria uma relação de dependência. Quando uma pessoa está endividada, algo começa a acontecer. Ela trabalha, mas muitas vezes ela não consegue usufruir do seu próprio trabalho, porque todo o dinheiro que ela ganha praticamente já está comprometido. E isso gera uma sensação muito comum de quem já está endividado. Aquela sensação de que o trabalho não está trazendo um progresso. A pessoa trabalha muito, mas parece que ela nunca sai do lugar. E além do impacto financeiro, a dívida também gera outros problemas, como a ansiedade, a preocupação, o conflito dentro da família. Quantos casamentos enfrentam dificuldade por conta do problema financeiro? Quantas pessoas perdem o sono pensando em quais contas têm que pagar? Por isso a Bíblia alerta sobre esse assunto. Não é porque Deus quer limitar a nossa vida, mas porque Ele quer nos proteger. Um outro versículo que ainda fala algo muito importante. Na carta em Romanos 13:8 está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vós os ameis uns aos outros. Isso não significa que nunca possa existir uma dívida na vida de alguém, mas significa que o objetivo de uma vida financeira saudável é não viver preso a elas, porque a dívida tira algo muito importante: a liberdade. E pensa comigo, Deus nos chamou para vivermos livres. Jesus pagou um preço para nos dar essa liberdade. A primeira carta de Coríntios 7:23 diz que nós fomos comprados por um bom preço. Agora imagine uma situação: a pessoa está cheia de contas, cheia de dívidas, e ela começa a viver pressionada, começa a viver limitada e até mesmo perde a capacidade de tomar decisões. Como a gente vai servir a Deus se estamos presos às pessoas, a contas, aos nossos familiares? Deus já pagou um preço, Jesus já pagou um preço alto na cruz por isso. Não podemos mais viver escravos dessas situações. Por isso, entender o perigo das dívidas é muito importante. E existe um outro ponto que poucas pessoas também percebem. A dívida normalmente presume o dia de amanhã. Ou seja, quando uma pessoa assume uma dívida, ela está apostando que o futuro vai dar certo, que o dinheiro vai entrar e que tudo vai acontecer como planejado. Mas a Bíblia também fala isso na carta de Tiago. Em 4:13-14 está escrito: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? Isso não significa que não precisamos planejar, mas significa que tenhamos que ter prudência, porque ninguém controla completamente o amanhã. Muitas dívidas começam exatamente assim, com uma decisão rápida, com aquela ideia de que depois eu resolvo. Mas muitas vezes aquele caminho mais fácil se torna depois o caminho mais difícil depois. É importante também falar sobre a causa das dívidas. Muitas vezes a dívida não nasce na falta de dinheiro, e sim na falta de organização. A falta de domínio próprio, decisões impulsivas e a tentativa de viver um padrão que não cabe no seu orçamento. Mas a boa notícia é que a dívida não precisa ser o fim da sua história. E a Bíblia mostra isso em uma história muito interessante. Lá no segundo livro de Reis, do 4:1-7, na história de uma viúva que estava endividada, ela estava desesperada. A dívida era tão grande que os seus filhos poderiam ser levados como um pagamento. Mas ela decidiu pedir ajuda, procurou o profeta Eliseu e Deus deu a direção. Um milagre, a única coisa que ela tinha, que era aquele azeite, começou a ser multiplicado. E ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda sobrou recursos para ela sobreviver. E essa história revela algo muito importante, porque Deus não ignora quem está passando por uma dificuldade financeira, mas muitas vezes Ele começa a trazer a direção, mostrando o caminho e as decisões que precisam ser tomadas. E eu quero deixar uma dica prática agora para você que está enfrentando dívidas. O primeiro passo:
Pare de ignorar o problema. Muita gente endividada evita olhar as contas. Não quer olhar a fatura, não quer ver o valor total. Mas o primeiro passo para resolver qualquer situação financeira é olhar a realidade. Então você vai pegar um papel e vai escrever todas as dívidas que você tem hoje. Para quem você deve, quanto você deve e qual o valor da parcela. Você começa a enxergar a situação com maior clareza. E a partir disso, você pode criar um plano para sair dessa situação. Porque a dívida pode até aprisionar por um tempo, mas ela não precisa definir o seu futuro. E no próximo vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Como sair das dívidas e reconstruir a vida financeira com sabedoria. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê o like, comente aqui qual é a sua dúvida e compartilhe com alguém que vai crescer financeiramente junto com você. Até o próximo vídeo.